fica. Ah, começou, tá ao vivo. Olá! Espera aí. Começamos? Só um minutinho que eu tenho que mandar o link pro pessoal. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Com o Senhor Espírito Santo. Boa tarde, a paz do Senhor, que a prosperidade do Pai esteja sobre vocês. Em nome de Jesus. Como está o meu áudio para vocês? Escrevam aí, que a Débora vai me falar, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. A imagem tá legal, Débora? Tá bom? Vocês acham que eu tô longe? Vocês conseguem me ver certinho? Escrevam aí que nós vamos adequando a imagem e o som para melhor vocês conseguirem me ouvir. Obrigada, Jesus. Tentando ativar o chat. Tá dando certo? O chat tá desativado. Pode ir começando, eu vou olhando. Amém. Vamos orar então, para nós iniciarmos essa aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho convidar, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo para estar conosco durante essa aula. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que todo levante do inferno contra essa aula, que caia por terra em nome de Jesus. Eu amarro agora toda força, toda potestade, todo demônio em nome do Senhor Jesus. Todo poder demoníaco é agora amarrado em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria que foi feita contra essa aula, seja anulada agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor traga as pessoas corretas. As pessoas, Pai, que o Senhor tem o desejo, que aprendam sobre libertação. Eu peço que o Senhor traga, Pai, para essa live, em nome de Jesus. As pessoas que têm o chamado, as pessoas, Pai, que estão vivendo em cativeiro, em nome de Jesus, que elas sejam trazidas, Senhor, pelas suas cordas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro os teus anjos na minha casa, os teus anjos na casa dos meus irmãos, os teus anjos nos guardando a todo tempo durante essa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como estamos, Débora? Bem? Quantas pessoas a gente tem conosco agora? Deixa eu dar um gatinho aqui. 534. Amém. Vamos então dar início a essa aula. Eu quero saber quem são os alunos que estão presentes aqui na aula. Quem já são meus alunos no seminário de libertação, estão aqui conosco. Dá um oizinho, escreve eu sou aluno do seminário, que eu quero te cumprimentar. Me fala aí uns nomes. O chat ainda não foi ativado. Ah, não conseguiu ativar o chat, tá bom. Estamos resolvendo, tá? Já já então vocês escrevem se são alunos, tá bom? Bom, decidimos dar essa aula aberta desse assunto que é tão necessário para a igreja do nosso Senhor Jesus.
Assunto necessário, ministério extremamente necessário, porém pouco usado no meio da igreja. Na verdade, eu percebo que a maioria das igrejas do nosso Senhor Jesus não gostam da libertação, não aceitam a libertação e muito menos buscam o conhecimento sobre a libertação. Infelizmente, porque quem perde é a própria noiva de Cristo. Perde de viver uma vida plena aqui na terra. Porque viver com demônios, viver em cativeiros é terrível. É terrível. Nós vemos crentes que estão há tanto tempo nas igrejas evangélicas, nas igrejas do Senhor Jesus, porém com problemas mentais, problemas psicológicos, problemas de depressão, de ansiedade, às vezes loucura, pessoas sendo internadas, pessoas vivendo um casamento destruído, adultério, mentiras, engano, injustiças, roubo. Não era para a igreja do Senhor estar vivendo isso. Não era para a noiva estar passando por isso. Mas por falta de buscar conhecimento na área da libertação, é que tantos crentes têm sido cativos, têm vivido em cativeiros. E eu já quero começar aqui o primeiro tópico. Posso? Posso continuar? Tá tudo bem? Tudo bem, só tô olhando a questão do chat mesmo. Tá bom. O primeiro tópico. O que é a libertação? O que é a libertação? Esse ministério, o que seria? A libertação consiste não somente na expulsão dos demônios. Jesus expulsava os demônios. Mas a libertação não consiste somente em expulsar os demônios. Porém, nós temos a intenção de encontrar a porta que esse demônio entrou na vida dessa pessoa. E ao encontrar a porta, também fechar essa porta para que esse demônio não volte mais. Então, há uma diferença em somente uma expulsão. E nós vemos muito isso, né? Uma pessoa manifesta naquele culto poderoso de glória. Aí um pastor expulsa, dali a pouco volta de novo o mesmo demônio. Ou durante o culto, ou saiu da igreja, o demônio volta de novo. Por quê? Porque não foi encontrada a brecha, a porta que esse demônio entrou, e não foi fechada, trancada, para que ele não voltasse mais. Então, o ministério de libertação, ele consiste em encontrar a brecha, encontrar por onde o demônio entrou, expulsar o demônio que entrou nessa casa e depois fechar essa porta, para ele não retornar. Para ele não encontrar a porta aberta de novo, não encontrar o caminho, entrar e fazer a arruaça que ele faz. Por quê? Por que os demônios fazem? A palavra de Deus diz que eles vêm para roubar, matar e destruir. É isso que os demônios fazem. Mas na vida do crente, na vida de quem não cumpriu princípios bíblicos e o diabo encontrou a porta aberta. Mas somente os pecados dão brecha para os demônios entrar? Talvez você tenha essa dúvida. Não somente os pecados, mas também traumas da alma humana, traumas na psique. E uma terceira porta que pode ser aberta na vida de alguém são os pensamentos. Pensamentos também abrem portas, abrem brechas para que os demônios entrem na vida dos crentes. Eu sei que muita gente pensa assim, mas crente não pode receber demônios. Mas se crente pode pecar, se crente pode ter traumas, se crente pode ter pensamentos ruins, como que os demônios não vão entrar na vida do crente? O que Jesus conquistou para nós na cruz não foi a graça de não receber demônios, mas foi a graça de nos dar autoridade para expulsá-los. Ele não revogou as leis, ele não revogou nenhum dos princípios.
Mas ele conquistou a autoridade, foi-me dada autoridade no céu e na terra. E essa autoridade ele repassou para os seus discípulos para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. Então, frisando bem, o Senhor Jesus nos deu não a graça de não possuirmos demônios, de não pecarmos nunca mais, de não nos entristecermos nunca mais. Não, nenhuma das leis foram revogadas. Porém, ele conquistou a graça de nos entregar autoridade para expulsar esses demônios. E como eu percebo que eu posso ter demônios na minha vida, Pri? Uai, doenças sem explicações, enfermidades que médicos não acham a causa, doenças psicológicas, algumas delas são espirituais, sim, tá bom? Maldições hereditárias, quando você percebe que um antepassado recebeu a mesma desgraça que você tem vivido, a frequência baixa, sabe? Aquela tristeza, aquela melancolia, aquele sentimento de culpa, aquela angústia, sabe? Quando a alma fica lá embaixo. É um sinal de que você precisa de libertação. Aqui no segundo tópico, vou entrar aqui no segundo tópico, mas antes eu quero saber se tá tudo bem na live. Tá sim, só que a questão dos comentários, eu acho que a gente teria que encerrar e começar de novo. Para isso não acontecer, eu vou liberar os grupos e o pessoal manda as perguntas nos grupos. Na hora que você liberar para tirar dúvida, tá bom? Tá bom. Segundo tópico, quem pode ministrar a libertação? Quem pode ministrar a libertação? A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, que se arrependeu de seus pecados, que passou pelo batismo nas águas, que deixou a sua velha vida de pecados, que se tornou uma nova criatura, aquele que foi batizado pelo Espírito Santo, que está munido de autoridade e de poder, e se posicionou como um filho. Essa última faz toda a diferença. Por quê? A igreja sabe, né? A maioria das pessoas sabe. Olha, para trabalhar com libertação, para guerrear, né, na batalha espiritual, tem que ter sido batizado, tem que ter o batismo com o Espírito Santo, tal. Mas esquece que a pessoa que vai trabalhar com libertação, ela precisa ter a sua identidade de filho bem firmada em Deus. Porque talvez, irmão, você não vai trabalhar com libertação na igreja, você não vai libertar pessoas de fora, né? Talvez não é seu chamado, talvez você não vá fazer. Porém, você pode precisar de fazer autolibertação em você mesmo. Você pode precisar libertar teu marido, a tua esposa, o teu filho. O crente precisa saber fazer libertação. Ele precisa saber como que expulsa demônios, como encontra os demônios, como expulsa o demônio, como fecha a brecha, para que a tua família tenha uma vida plena em Deus, para que vocês vivam plenitude já nessa terra e não somente no céu, não somente na vida eterna. Todo discípulo que andar com Cristo, em algum momento da vida vai precisar fazer libertação em alguém. Ou a sua própria autolibertação, ou a libertação de seus filhos, de seu marido, de um vizinho, ou até trabalhar na sua igreja local, ou às vezes você tem um ministério, você vai ter um ministério na internet, não sei. O Senhor vai te passar qual é o teu chamado. Mas todo crente precisa ter esse conhecimento. O que é a libertação? Para que serve? Como fazê-la? Porque Jesus conquistou essa graça para nós, esse presente. Ele subiu ao céu e derramou dons sobre os homens. Foi nos dado o Espírito Santo que distribui os dons para nós. O Senhor Jesus nos deu autoridade. Quero ler aqui com vocês, ó.
Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram 70 discípulos que Jesus tinha enviado, possuídos de alegria. Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele é um anjo caído, ele perdeu a autoridade. Ele já caiu. Eis aí, te dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, causará dano a vocês. Eu vi quando Satanás caiu. Agora vocês podem pisar na cabeça dessa serpente. Gente, isso é muito forte. Eu vos dei autoridade para isso, e nada lhes causará dano algum. Nada. A autoridade está no nome do Senhor Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele conquistou isso para nós, essa autoridade. Então, não depende, eu estava falando isso com a minha equipe hoje, não depende tanto de nós. Depende do nome do Senhor Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. Pri, mas como eu conquisto isso? Como eu consigo usar a autoridade do nome de Jesus? Você precisa saber quem você é. Você precisa ter deixado de ser velha criatura e começar a entender quem você é em Deus, tomar posse dessa identidade, ser batizado com o Espírito Santo. E eu vou te falar uma coisa, os dons, ser batizado pelo Espírito Santo lhe dará dons. Assim que você é batizado com o Espírito Santo, você já recebe alguns dons, é ativado alguns dons. Pode ser todos ativados, pode ser alguns ativados, ou pode ser ativado durante o seu processo aqui na terra. Esses dons espirituais, os 9 dons espirituais, são extremamente necessários para você fazer libertação em alguém, ou simplesmente para você viver a tua vida de crente na terra. Quem aqui já fez o meu curso Iniciando nos Dons? Nesse curso Iniciando nos Dons, eu explico de uma forma muito assertiva e descomplicada sobre cada um dos dons, como fluir em cada um dos dons, como esses dons funcionam no mundo espiritual, como receber, como deixar esses dons fluir. Inclusive, na última aula eu faço a impartição desses dons, né? Dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de discernimento de espírito, dom da fé, línguas estranhas, interpretação de línguas, profecia. Todos os 9 dons, importantíssimos para você que vai trabalhar no Ministério de Libertação, para você que vai fazer a sua autolibertação, vai libertar alguém da tua família, ou simplesmente para você que é um crente. Todo crente precisa estar munido do batismo com o Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, está escrito assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. Este é o sinal que você crê em Jesus. Quando você expulsar demônios. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Acompanha os que creem. Sabe? É impossível alguém que crê, que está cheio do Espírito Santo, não ministrar libertação. Eu lembro a primeira vez que alguém manifestou comigo, eu não tinha intenção nenhuma de fazer uma expulsão de demônios, só que assim, tanto eu quanto a minha equipe estávamos preparados, estávamos ansiosas e rendidas
ao mover do Espírito Santo naquela primeira conferência nossa, que foi numa chácara. Estávamos rendidas, Pai, o que o Senhor quiser fazer, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Eu tinha recebido uma ativação profética poucos dias antes, fiz impartição com a minha equipe, estávamos lá, dispostos a viver o que o Pai queria, sem vergonha, sem tabu, só deixar a unção fluir, só deixar o Espírito Santo fluir. Lembra que fui orar por enfermos e minha irmã estava com dor de cabeça. Quando eu coloco a mão na cabeça dela, o demônio começou a gritar: eu odeio você. Meu Deus, manifestou. Eu não mandei manifestar. Só que a palavra de Deus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. É um sinal que vai acompanhar os que creem, os filhos, os discípulos. Este sinal vai acompanhar. Eu quero que isso te instigue a buscar conhecimento deste tema, porque se você crê em Jesus, se você busca, se você ora, se você quer viver profundidade de Deus, esse sinal vai te acompanhar. E quando essa unção chegar em você, você precisa ter conhecimento. O que fazer? E aí, manifestou, o que eu faço? Eu expulso, eu amarro, eu faço mapeamento, eu pergunto, eu mando ela voltar, o que eu faço? Sabe, irmãos, nós temos levado tudo muito na carne, pouco no espírito. Os crentes têm guerreado contra inimigos errados. Tem guerreado, às vezes tem um problema no casamento, e aí briga com o marido, briga com a esposa. A palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestade. A nossa guerra é contra demônios. Se tem muita briga na tua casa, fica sabendo, tem demônio aí. Você precisa expulsar. Está tendo muita enfermidade, está tendo muita perca financeira, está tendo desequilíbrio. Entra em guerra. Entra em guerra. Busque no Senhor o discernimento. Efésios 6:10. Anote aí, Efésios 6:10. Diz que a nossa guerra tem que ser contra demônios. Então, enquanto muitos da igreja estão dizendo que demônios não existem, as igrejas tradicionais dizem isso, que demônios não existem. Não existem mais. Os dons do Espírito Santo não existem mais. E são de serviço para o reino dos céus. Muitos têm ficado aprisionados em cativeiros, vivendo vida desgraçada, sem ninguém ir lá e destruir esse cativeiro, tirar esses demônios que estão amarrando esse crente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-as. Os sofismas. Sabe o que é sofisma? É quase uma verdade, mas tem um pouquinho de mentira. A igreja tem vivido muito isso. Quase uma verdade, mas tem um pouquinho de mentira. Existem orações específicas de batalha espiritual que vai te ajudar a vencer esses demônios. No seminário de libertação, eu ensino essas orações. Eu ensino como se preparar para entrar numa batalha, como se preparar para entrar no ministério de libertação. Porque são coisas distintas. Uma batalha espiritual é algo, a libertação é outra coisa. No seminário nós falamos sobre. Eu acho que todos nós podemos sim nos tratar, né? Tratar o nosso comportamento, às vezes, com médicos, terapeutas, psicólogos, ok. Mas nunca faça só isso. Eu faço terapia e acho que está tudo bem. Sendo que o problema é libertação. Sempre que o problema é espiritual. Mesmo, eu preciso frisar isso aqui, mesmo que você é crente, mesmo que você é batizado, mesmo que você tem dons, às vezes você é até um pastor,
Já fiz libertação em pastores. Todos nós precisamos de libertação. Eu já fiz autolibertação em mim. Quando eu tinha o básico de conhecimento. O Espírito Santo falou, ó, expulsa tal demônio. E eu expulsei esse demônio, eu vi a manifestação desse demônio que estava na minha vida. Já estamos com 878 pessoas. Ai, que bom. Envie esse link, né, para alguém da sua família, algum irmão da igreja, pessoas que querem conhecimento, né, da parte do Senhor. Isso aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa vozinha que vocês estão escutando é da ministra Débora, tá bom? Tá me assessorando aqui. Tá dando para entender bem? Quais são os comentários que temos aí no grupo? Ainda não liberei. Pode liberar? Uhum. Pode. Libera sim. Quero saber se tem aluno do seminário. O que vocês estão achando? Estamos já na metade da aula. Já tem perguntas já. Já tem perguntas? Já. Escrevam aí se tem algum aluno já do seminário, algum aluno presente aqui. Escrevam se vocês estão gostando da aula, se está despertando em você esse conhecimento, se está agregando algo a você. Escreve aí para mim, tá bom? Eita, que meu telefone vai bugar de tanta mensagem. Tá bugando? Então deixa eu continuar Glória. aqui. Olha, se você tem interesse de se aprofundar no conhecimento do mundo espiritual, de começar a fazer orações de batalha espirituais, de começar a ministrar libertação na tua vida, ou na tua igreja, na tua família, na tua comunidade, saiba que você não pode fazer isso se você não estiver vestido com a armadura. Muitos crentes têm ido para a guerra e não têm voltado, têm morrido espiritualmente no meio da guerra, porque vão sem armadura, vão sem o capacete da salvação. Que aí é onde a gente volta a falar sobre identidade. O capacete da salvação, ele protege a tua mente. O capacete da salvação, para mim, ele fala muito da identidade, de eu saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, a minha mente fica protegida. Eu sou salvo. A salvação me fez filha de Deus. Sabe? A salvação me fez filha de Deus. E quando eu sou filha de Deus, eu me coloco no lugar de irmã do Senhor Jesus. Eu tomo para mim a autoridade que Ele me deu. E por causa dos dons e do batismo com o Espírito Santo, eu vou para a guerra sem medo nenhum. Pri, você não tem medo da retaliação, do contra-ataque? Não! Porque eu sei como eles poderiam me atingir. Eu sei dos princípios que dão legalidade para o demônio me contra-atacar. Isso eu ensino no seminário de libertação. Por que alguns sofrem retaliações? Porque não estão seguindo alguns princípios. Por que alguns ficam doentes depois de fazer a libertação? Nós fazemos a conferência, nós libertamos cerca de 80 pessoas, 100 pessoas. Nós não ficamos doentes depois, nem de cama. A gente fica com uma dorzinha na perna de tanto pular, né? Mas por quê, Pri? Porque nós temos um conhecimento que eu ensino no seminário. Como fazer para não ser contra-atacado? Qual atitude ter? Qual posicionamento ter? Muitas pessoas não suportam. Por não usarem o capacete, não suportam tanto de seta que o diabo manda. Eles mandam, tô soltando ouro aqui, hein? Tô liberando ouro aqui. Eles mandam durante a ministração de libertação milhares de setas. Quantas setas? Olha, você não tem unção. Eu não vou sair daqui. Fulana tem mais unção que você. Eu não sei o quê. Você não jejuou o suficiente, eu não vou sair daqui.
tantas setas, que se nós não tivermos o conhecimento, a gente para a libertação ali, no meio. Fala, esse demônio não sai não. É isso que eles querem, que no meio da libertação a gente fala, esse daí é muito grande, não consigo tirar. E não tem demônio grande para o nome do Senhor Jesus. Só tem uma coisa que faz o demônio continuar na pessoa. Será que eu conto? Conta, por favor, essa informação é valiosíssima. A falta de arrependimento. A falta de arrependimento do pecado. Quando ela não se arrepende, ela não abre a porta para o demônio sair. Vocês entendem que o arrependimento é a abertura da porta. Aí vem um ministro e fala, sai, expulsa o demônio que estava ali. Expulsa. Aí depois ela vem e fecha a porta. Como que fecha a porta? Parando com aquele pecado. Se era um vício, parando, meu Deus, tá repreendido, é o outro gato. Deixa eu dar uma olhadinha nele lá para ver o que acontece. Tudo bem? Se era um vício, a pessoa precisa parar de fumar, de beber, para que esse demônio não volte. E se for um trauma, precisa da cura interior, da cura da alma, para que esse demônio não volte, né? Porque quando se trata de trauma, é como se uma ferida ficasse aberta na alma, né? Um trauma, um abuso, uma rejeição, um abandono dos pais, os pais que não deram carinho, não deu atenção. Fica uma ferida na alma. E o demônio, ele vem manipular as emoções das pessoas. Ele manipula, ele lança setas, ele sabe que tem uma ferida ali. É necessário que feche essa ferida. Feche. Ressignifica. Cura, né? A unção do Espírito Santo vai curando. O Espírito Santo vai tratando. O Espírito Santo começa o processo de cura, que pode demorar meses, anos, dependendo do tamanho da ferida. Ou pode ser instantânea também. Uma outra coisa que eu acho importante falar aqui, só para a gente fechar essa parte do que o guerreiro, né, da libertação, ministro de libertação, precisa, como que ele deve se posicionar. Continuando o assunto da armadura, é que muitas vezes somente o capacete da salvação não bastará. Ele vai precisar guerrear, usar a espada da palavra. A espada da palavra. Nós usamos muito a Bíblia na hora da libertação. Tem demônio que você está falando sai, 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 e não sai. A hora que você pega um versículo da Bíblia e você declara, ele sai na hora. Então existem versículos específicos para se usar na hora da libertação, para que esses demônios saiam. Quando a palavra de Deus é declarada, os demônios, eles obedecem. Eles obedecem. Há poder na palavra do Senhor. Aqui no terceiro tópico eu quero falar, quem pode passar pelo processo de libertação? Quem pode passar no processo de libertação? Quem já se comprometeu com o Senhor Jesus? Quem já se arrependeu dos seus pecados? Quem já se batizou nas águas? Quem quer levar uma vida de santidade? Essa pessoa pode passar pelo processo de libertação. Mas e no caso, a pessoa, ela precisa de libertação, mas ela não consegue parar o pecado. Existe uma oração específica para ajudar essa pessoa. Existe uma oração específica que é o início da libertação, que nós fazemos, e essa pessoa consegue ter um controle maior e decidir o que ela quer. Então, para todo caso, nós encontramos na Bíblia, né? Encontramos respaldo na palavra de Deus para conseguir ajudar. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, o meu marido, o meu filho, mesmo que eles não queiram a libertação, tem como eu fazer a libertação neles.
tem como fazer a libertação, em quem a gente tem autoridade. Quarto tópico, quanto tempo pode durar uma libertação? Bom, geralmente, se a pessoa ela tem a identidade bem estabelecida em Deus, uma sessão de libertação, ela é totalmente liberta. Agora, se ela não tem sua identidade bem formada, pode precisar de várias sessões. Várias sessões. Dependendo do aprofundamento do pecado, dependendo do aprofundamento da religião, né, do ocultismo, satanismo, bruxaria que ela se envolveu, pode precisar de várias sessões. Quando é criança, né, eu gosto de citar esse caso do Tai, né, ele tinha autismo, então a gente não conseguia fazer uma libertação. É só uma libertação, porque para a criança fica muito mais cansativo do que um adulto, né, gente? Ainda mais que ele tinha autismo, não conseguia ficar quietinho, concentrado. Então, eu precisei fazer 3 ou 4 sessões de libertação. E a transformação do Tai foi extremamente linda. Falando perfeitamente, se desenvolveu, ficou mais calma. A mãe dele está sempre me mandando mensagem, agradecendo. O que foi a libertação na vida do Tai? Acho que o Tai tem 5 anos. Então, foi necessário mais libertações, né? E eu vejo mesmo na conferência, algumas irmãs já vieram a segunda vez e foi linda a libertação. A primeira vez que foi, saiu muita coisa. A segunda vez saiu um espírito, né? A terceira vez já não tem mais nada. Por quê? É pouca unção que o ministro tem? Não! Não é sobre a unção das pessoas. O diabo mente quando ele fala que é a unção das pessoas, que faz sair ou não faz sair. É mais sobre o arrependimento e sobre o entendimento que a pessoa tem do processo de libertação, de como manter a libertação. Porque também tem isso. Às vezes a gente faz a libertação numa pessoa, na outra semana ela caiu no mesmo pecado. E aí a gente tem que ter aquela paciência de libertar de novo. Então, respondendo aí sobre quanto tempo dura uma libertação, na maioria das vezes, uma sessão basta. Mas, alguns casos, pode levar semanas, meses, tá bom? Quinto tópico, quais os demônios são mais comuns? O mais comuns ao mesmo é a rejeição. Rejeição. Né? Nossa, acho que 95% da população sofreu rejeição. Se sentiu rejeitado ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelos dois. Porque os pais trabalhavam demais, porque o pai não dava carinho, porque o pai batia muito, porque o pai não falava palavras de carinho, de atenção, né? Então, rejeição e todos esses demônios de trauma da infância. Esses demônios também de desvio de caráter, mentira, engano, demônios de envolvimento com a nova era, com o ocultismo, às vezes horóscopo, signo, yoga, ansiedade, depressão. Sexuais, demônios da área sexual, pornografia, masturbação, né? Até chegando aí a prostituição. Eu peguei uma pergunta lá no Instagram que eu achei interessante colocar aqui. A gente consegue se autolibertar? Sim, conseguimos. Eu já fiz umas 3 autolibertações, porque tem como a gente pecar até pelo sonho. Eu falo sobre isso no seminário, que os demônios entram pelos sonhos também, e aí nós precisamos, tem uma oração específica a fazer para fechamento dessa brecha. Então, no seminário é falado. E nós conseguimos sim se autolibertar, tá bom? Graças a Deus. Dependendo do nível que você está, de intimidade, de identidade bem formada, de saber o que você está fazendo, de ter conhecimento da libertação, você consegue sim se autolibertar.
Alguém escreveu: como manter a brecha fechada? Se enchendo do Espírito Santo e do poder dele. Quando a gente fala do poder dele, a gente está falando dos 9 dons do Espírito Santo e dos frutos do Espírito Santo. Amém? Dos 9 frutos do Espírito Santo: amor, bondade, mansidão. Então, se você quer manter a porta fechada e não entrar demônios, você precisa, depois da expulsão, encher diariamente com o poder do Espírito Santo, a unção, os 9 dons. Então você precisa, todo crente precisa ter os dons e os frutos do Espírito Santo de Deus. Diariamente vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, até chegar um ponto que você está transbordando. E sobre os dons eu falo no curso Iniciando nos Dons. Temos mais perguntas aí? O pessoal quer saber mais sobre contra-ataque, retaliação, para você aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque algumas pessoas têm receio, né? Eu vou começar a libertar, mas e se começa o meu filho a sentir o contra-ataque? Sim. Meu marido. Então, como eu falei para vocês, tem princípios que é ensinado no seminário de libertação, que eu ensino a você a se defender, tá bom? Tem princípios, tem o que você fazer, tem um conhecimento que vai te munir de todo contra-ataque. Amém? Mas isso no seminário você vai ter uma resposta, porque é uma aula completa sobre isso, tá bom? Sobre como não sofrer retaliação, contra-ataque. Aliás, contra-ataque sempre sofreremos, mas como isso não te causar mal algum? Porque Jesus fala, não vai te causar mal algum. Você vai pisar na serpente, no escorpião, isso não vai te causar mal algum. Então, o que eu preciso fazer para que isso não cause? Vou te contar no seminário de libertação. Mais perguntas? Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela pode ser um libertador? Ela pode libertar alguém? Ou ela precisa ser batizada com o Espírito Santo primeiro? Ela precisa ser batizada com o Espírito Santo, porque é Ele que te dá poder. A autoridade está no nome de Jesus, mas o poder está no batismo com o Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, para a gente ministrar a libertação, a gente sempre vai precisar dos dons. Porque às vezes eu estou com alguém ali e a pessoa colocou no mapeamento algumas coisas e esqueceu de contar um pecado. E aí o demônio não sai, o Espírito Santo fala, teve um aborto. Isso é uma palavra de conhecimento. Eu falo, o Espírito Santo está me falando que teve um aborto. É verdade, eu me esqueci, se arrepende. Aí o demônio sai. Então, às vezes, um discernimento de espírito, olhar ali para a pessoa e ver que tem o espírito da morte, ver que tem o espírito da depressão. Muitas das vezes o Senhor nos dá profecia para complementar a libertação. O dom da cura para destruir a enfermidade que estava na vida daquela pessoa. Então, para ministrar libertação precisa ter autoridade e poder. A autoridade está no nome de Jesus. O poder está no batismo com o Espírito Santo. Próxima pergunta é como identificar os demônios. Está linkado com essa resposta que você deu, né? Que na hora pode surgir essa dúvida. Por mais que você tenha um mapeamento ali, né? A pessoa pode não falar tudo. Como a gente faz para identificar todos os espíritos que estão ali sobre aquela pessoa? Através do dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, tem uma aula no curso de dons explicando certinho sobre ele, mas assim, o básico é você olhar e o teu espírito saber que demônio que é. O discernimento de espírito discerne tanto anjos quanto demônios. Então, esse dom é extremamente importante para ministrar a libertação. Amém. Tem mais? Tem sim. Algumas pessoas ficaram com dúvida em relação a essa resposta aí de ser batizado com o Espírito Santo. Tem algumas pessoas que não sabem se foram batizadas ou não, porque não falaram em língua de imediato. Né? Tem até a minha situação, né? Que foi o meu caso também. Conta um pouquinho, Débora. Quer vir aqui? Conta aqui. Que vergonha. Licença. A paz, amada igreja, graça e paz. Rapidinho aqui. Algumas pessoas perguntando aqui nos grupos como identificar se eu fui batizada com o Espírito Santo ou não.
A minha situação é que quando eu aceitei Jesus no primeiro dia, eu já fui batizada com o Espírito Santo, só que eu não falei em línguas, eu tinha um bloqueio muito grande, uma vergonha do que as pessoas iriam pensar, do meu marido, né, que não era convertido na época, que queria pensar também sobre aquilo. Então, eu resisti ao Espírito Santo nesse sentido, né? Eu fiquei travada de fato. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo. E como que eu soube disso? Eu senti algo que eu nunca senti antes, uma vontade de pular, de gritar, de sair correndo. Eu senti de fato o Espírito Santo em mim a partir daquele momento que eu me converti. Eu comecei a ter visões bem mais claras, a receber alguns dons do Espírito Santo, já desde o primeiro dia. Não todos, não na mesma intensidade de hoje, né? O Senhor vai dando aos poucos, conforme a gente vai usando. E assim, eu tive a certeza, a plena certeza que eu tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas por causa de um bloqueio de vergonha, eu não falei em línguas. E aí a profetisa Adriana, ela identificou que eu já tinha sido chamada, né, como conselheira na época, nem era ministra, na época do Ministério Plenas. E ela via que eu não falava em línguas. E ela falou, Débora, o que é isso? Que bloqueio é esse? Aí eu expliquei para ela que era vergonha. E aí ela ministrou uma oração, quebrando todo o bloqueio sobre a minha vida. E a partir daquele dia eu comecei a falar em línguas. E não parei até hoje, graças a Deus. E cada vez vai renovando e ganhando mais, né? Isso aí, pastora. Exatamente. Os bloqueios. Muita gente tem bloqueio. Vergonha. Muita vergonha. Falo, gente, já imparti, já recebi. Inclusive, no curso Iniciando nos Dons, que a gente vai dar um super desconto. Nossa, hoje, até o final aí. Até o final, vocês vão... Meu Deus! Tá lindo esse desconto. Realmente, foi de Deus. Eu faço a impartição desse dom no final, de todos os dons, no final do curso. Então você vai receber. Você vai receber em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a oração em línguas, ela é extremamente importante porque ela edifica. Todos os outros dons, nós guerreamos contra o diabo. E o diabo odeia os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque os dons desarmam os demônios. E todo demônio que é revelado, a gente guerreia contra ele. Sim. Entendeu? Então, os demônios odeiam os dons do Espírito Santo. Porque todos os 8 dons a gente usa para guerrear contra ele. Agora, as línguas estranhas, elas nos edificam. Elas nos deixam mais fortes espiritualmente. Então, nós precisamos orar em línguas todos os dias. Tô lavando louça, tô orando em língua. Tô estendendo roupa, tô orando em língua. Tô dormindo. Eu pego no sono. Por quê? O meu Espírito Santo... Olha, já tá dando vontade de orar em línguas. O meu espírito conecta com o Senhor. Isso vai me trazendo sonhos espirituais, revelações, discernimentos. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Orando em línguas, você começa a ouvir melhor o Espírito Santo. É extremamente importante esse dom. Amém? Amém. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Quais que são as possíveis brechas para os demônios sexuais atuarem, né, os íncubos e súcubos, sobre a vida de alguém? Qualquer pecado da área sexual pode abrir brecha para incubos e súcubos, inclusive maldições hereditárias. Às vezes a pessoa não pecou, porém os pais pecaram e essa maldição não foi anulada. Né? Eu tô falando não pecou na área sexual, ok? Porque não tem como não pecar. O homem, ele é pecador, o único que não pecou foi o Senhor Jesus. Então, geralmente, qualquer tipo de pecado sexual, masturbação, a pornografia, assistir um vídeo que às vezes não teve sexo explícito, mas deu ali um desejo, sabe, algo mais sensual, já abre brecha para incubos e súcubos. Todos nós podemos ser atacados em sonhos sexualmente. E na maioria das vezes, esses demônios, ele vem travestido de ser humano. E de um ser humano que você gosta, pode vir na forma do teu marido. Às vezes na forma de alguém que você admira muito. Sabe, alguém que você vê muito no Instagram, que você fala, nossa, esse cara é o cara, tão inteligente. Às vezes você não admira sexualmente, mas você admira, nossa, inteligente, né? Cheio de unção, cheio de poder. Tem demônio que vem travestido de um pastor que ela gosta, que ela admira. Entra pelos olhos.
Então, incubos, sucubus, eles podem vir por qualquer desejo sexual, por qualquer pecado sexual ou maldição hereditária também. Próximo. Amém. Glória a Deus. Meu marido, por não ter feito oração de desligamento de almas por falta de entendimento, ele pode abrir legalidade para demônios atuarem no nosso casamento? Na parte dele, sim. Porém, se você tiver com as brechas fechadas, esses demônios não vai passar para você sexualmente. Por quê? Os demônios, eles são transmitidos pelo sexo. Então, quem tem brecha aberta, esses demônios vão entrar. Se você não tiver, não vai entrar e vai ser ótimo que a tua unção vai santificar o teu marido. Mas esse assunto aqui deixa para o seminário. Tem uma aula também que fala muito profundo, as pessoas não vão entender muito bem, mas tem como santificar o marido através do sexo. Como saber se precisamos de libertação? Acho que é uma dúvida geral, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu sou crente há muitos anos, eu tenho dúvida se realmente preciso passar pelo processo de libertação ou não. Tá. Você se sente rejeitada? Se você se sente rejeitada muitas vezes, né? Parece que minha mãe me rejeita, parece que o mundo me rejeita, ninguém quer ser meu amigo, as meninas lá do meu trabalho, ninguém gosta de mim. Você precisa de libertação, você tem o espírito da rejeição. Você se irrita facilmente, você é explosivo, você quebra as coisas, você grita, você é grosseira. Você precisa de libertação do espírito de ira. Você tem glutonaria, você tem compulsão. Quando você pega para comer, você fala, eu vou comer um pedacinho de chocolate. Você come uma barra inteira, você tem o espírito da glutonaria. É muito fácil identificar se a pessoa tem demônios olhando os excessos. Meu Deus. Olhando os excessos. Quer ter relação sexual todo dia. É um excesso. Entende? Gastadeira demais. Quer comprar demais. Excesso. Ai, uma preguiça, eu não quero sair da cama. Espírito da preguiça. Só choro. Eu só sei chorar. Espírito da depressão. Então, olhando os excessos, saberemos se há demônio ou não. Se tiver algo fora do normal, né? Fora da normalidade, é um sinal bem grande que possa ter algum demônio atuando ali. Tem. Amém. Glória a Deus. Com certeza tem. Com certeza, né? Como identificar a maldição hereditária? Se você está sob efeito de uma maldição hereditária. Tá. Se você está vendo que está repetindo na tua vida o que aconteceu na vida dos seus pais, dos seus avós, tem uma maldição hereditária. Se você nunca orou anulando a maldição hereditária, e nem os seus pais oraram, ninguém da tua família orou, então tem maldição hereditária, sim. Precisa de uma oração específica anulando essas maldições. Todas as orações que eu falo, orações específicas, são ensinadas no seminário, tá bom? Amém. Existe uma oração específica para ter mais autoridade contra os demônios na hora da libertação, para ter mais unção? Existe sim. E essa oração, ela é feita usando a palavra de Deus. Ela é quando você toma posse da identidade. Muitas vezes, no começo, se você lembrar, lá no começo do Ministério da Libertação, Débora, a gente fazia essa oração, colocando a armadura, se prepara. Hoje a gente não precisa mais fazer, porque a gente já entendeu quem nós somos em Deus. Mas existe sim uma oração específica. Uma identidade firmada, né? De filhos de Deus. E aí já está pronto. Quando ela começa a colocar a armadura, ela começa a ver quem eu sou. Ó, eu tô toda revestida, tô cheia. Então ela vai para a guerra. Posso fazer oração de libertação para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa? Ou precisa ser alguém que já está há algum tempo já ministrando libertação? Pode fazer sim. Pode fazer. Se você cumprir aqueles requisitos que eu falei, faz o seminário. Faz o seminário que você vai estar totalmente preparado para ministrar a libertação nos seus filhos. E ó, o seminário também a gente vai dar um descontão no final da aula. Vamos sim. Aquele descontaço. Quando a pastora me falou o valor do desconto, eu falei, você tem certeza? É isso mesmo? Né? Mas vai ser ótimo, né? Porque vai acessibilizar isso para vocês, né? Que precisam, que querem, né? Aprofundar nesse assunto, que também querem ser libertadores. E a gente sabe que é uma área muito carente,
na igreja, de forma geral, Com certeza. né? A gente precisa formar mais libertadores para a glória de Deus, né? Para tirar Sim, essas almas de das Jesus. trevas mesmo para a luz, né, pastora? Isso mesmo. Eles mesmos saírem e depois arrancarem outras pessoas. Amém. Isso, multiplicar isso, né, Em pastora? nome, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em todas as orações de expulsão, tem manifestação ou não? Depende. Depende muito. Depois só mais uma pergunta, hein? Escolhe a topíssima. Eita, glória. Olha, porque às vezes não tem libertação. Às vezes não tem manifestação, né? Ou a pessoa... A manifestação, quando a gente fala, é a pessoa ficar torta. É a pessoa ficar ali, endemoniada, ou começar a falar. Isso acontece quando a pessoa está muito aprofundada no pecado. É quando o demônio ele tem muita força, quando ela tem alimentado demais esse demônio, ele manifesta. Mas quando já faz tempo que ela não alimenta esse pecado, ela não alimenta esse demônio, ele não fica tão forte, então ele não manifesta. Mas ele sai, né? A gente fala como que os demônios saem. No seminário eu explico como que a gente vê que ele está saindo. Pri, mas eu expulsei, eu não vi que ele está saindo. E aí? Será que saiu? Será que não saiu? Você vai precisar perguntar para o Espírito Santo. Sabe por quê? Às vezes não sai porque a pessoa não se arrependeu de verdade. A pessoa gosta daquele pecado, ela quer continuar naquele pecado. Então o demônio não sai. Mas às vezes a gente vê que a pessoa quer que ele saia, ele não está saindo. Aí a gente a pessoa tem que fazer uma oração específica, falando que não quer mais aquele demônio, renunciando. A gente fala, faz a oração assim, assim, assado. E aí depois, ao fazer a oração, o demônio já sai na hora e a gente vê ele saindo. Amém. Amém. Mais uma única pergunta que já vai dar 1 hora aqui de aula. Amém. Então, é uma pergunta muito simples, mas acredito que tem uma profundidade muito grande. Teve uma pessoa que perguntou assim, tudo é demônio? Como assim, né? Será que todos os comportamentos, as más atitudes, são de fato influência ou possessão de demônios? Então, o culpado, né? O culpado não são os demônios. O culpado não são os demônios. O culpado é o ser humano. Então, não, é culpa tudo do demônio? Não é. É tudo demônio? Não. Tem a carne da pessoa. O livre-arbítrio da pessoa e escolher cometer aquele pecado. Depois que ela cometeu o pecado, o demônio vai entrar. Sim, vai entrar. Mas a gente não está dizendo que tudo que acontece na vida das pessoas é culpa do demônio. É culpa das próprias pessoas que abriram legalidade para eles. E se eles viram uma pequena brechinha, eles vão entrar. Eles vão entrar. Aí alguém precisa expulsar. Agora, se você falar assim para mim, ai, mas é só uma tristeza, não é demônio. Eu sei, é uma tristeza, né? Às vezes vem uma tristeza. Quer dizer que entrou um demônio na Débora porque ela está triste? Não. Porém, se ela ficar nessa frequência de tristeza por um tempo, vai se abrir-se uma brecha, e eu tenho uma aula que eu falo só sobre frequência. Se ela descer na frequência do espírito da tristeza, ela ficar triste por muito tempo, ela vai entrar na frequência do demônio e ele vai ter uma brecha para entrar. E aí essa tristeza pode ser crônica, pode ser uma tristeza que não vai sair, uma tristeza demoníaca. Então, desculpa, gente, tossi bem no microfone. Então, o ser humano, ele fica triste, ele fica irado. Nem toda ira é demônio. Claro que não! Não, a ira é própria do ser humano. Né? Ireis, mas não pequei. Mas tem um nível da ira que começa a ser pecado. E quando ela é pecado, o demônio entra, a gente tem que vigiar. Então, tudo é demônio? Não, nem tudo é demônio. Mas vigia, porque pode abrir brecha sim para os demônios. Amém. Ótima essa pergunta. Meu Deus, tantas perguntas. Mas depois vai abrir mais espaço para perguntas, pastora? Ou não, já se encerrou? Eu ia já encerrar. Porque tem muitas boas. Tem umas aqui que... A Débora, ela é muito boazinha. Eu vou atender o pedido da Débora. Vai, Débora. Manda mais umas, vai. Né, gente? Por favor, né, pastora? Quem faz o seminário de libertação, se ele faz direitinho as aulas ali, está envolvido, estudando em santidade, né, na igreja certinho,
ele de fato se torna um libertador? Ele já está apto para libertar ou não? Tem alguma coisa que pode bloquear ela de se tornar um libertador, uma libertadora de fato? Só ela mesma pode se bloquear. Porque Deus quer usar, né? Aham. Porque Deus já deu a autoridade e o poder. Se ela fez o seminário todinho, só ela mesma pode se impedir de fazer o que tem que ser feito. Porque ela já vai ter o conhecimento na mão dela. Tanto que temos muitos alunos, né? Que já estão libertando. Temos. Já. Tem alguém aí do seminário? Pede para eles escreverem quem já está libertando. Isso. Eu recebi um vídeo de um aluno, a Débora mandou falar, ó, seu aluno. Eu fiquei assim tão orgulhosa. Meu Deus, uma autoridade, Sim, sabe o que está Wellington, fazendo, né? Autoridade é isso, gente, é saber o que está fazendo, é usar o nome de Jesus sabendo que tem que sair. Sim. Porque é o nome, não é sobre nós, é sobre o nome. Exatamente, né? E toda insegurança cai por terra, né? Quando a gente tem a identidade firmada, porque a gente sabe que não é sobre nós, sobre o libertador em si. É só um canal, né? O libertador é um canal para Deus fazer o que Ele quer fazer. Exatamente. Através daquela pessoa. Uma outra pergunta é pensamentos intrusivos, né? Setas malignas que todos nós sofremos. Essas setas, elas são pecados ou é algum tipo de opressão, alguma coisa nesse sentido? Tá. As setas, imaginem os demônios mandando flechas. As setas inflamadas dos demônios são energias. E quando elas entram na mente humana, elas se tornam pensamentos. Você pode expulsar esse pensamento ou você pode deixar esse pensamento ficar e ele descer para o teu coração. Quando ele desce no teu coração e você começa a mastigar aquilo, você pode sim fazer com que aquilo se torne um pecado. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui fazendo a live, aí vem uma seta de um demônio falando assim, nossa, a Débora pegou uma água quente para você. Vamos supor. Aí eu posso só, cala a boca, demônio, fica quieto, essa água tá maravilhosa. Ó, glória a Deus, tá? Tô com sede. Ou eu posso deixar isso descer no meu coração e falar, nossa, é verdade, toda vez ela pega água horrível pra mim. Ela não gosta de mim. Ela tá fazendo isso por quê? Por que ela tá comigo? Ela não gosta de mim. Aí eu posso deixar isso começar a fervilhar e a se tornar um pecado, a se tornar uma raiva, um ranço, um ódio na minha assessora. Então, enquanto é só um pensamento, não é tua culpa, não é pecado, você repreende a sua opressão. Mas quando você deixa descer pro teu coração e você começa a fermentar aquilo e a produzir mais pensamentos ruins sobre uma pessoa, isso se torna pecado. E aí o demônio já entrou, ele conseguiu. Ele manda a seta para ele conseguir entrar, entendeu? Ele manda a seta para abrir uma fissura na tua alma e ele conseguir entrar e fazer morada. E aí entra o ódio, entra ciúmes, entra inveja, entra tudo. É que eles trabalham em conjunto, né, pastora Priscila? Nunca é um demônio só, um vai levando o outro. Tem essa organização que você também fala no seminário de libertação, sim, né? Da organização dos demônios. Em grupo. Isso mesmo. O pessoal aqui que está no seminário tem uma pergunta também sobre a questão de quais os versículos usar na hora da libertação. Se tem a necessidade de falar algum versículo antes de começar, se tem, qual versículo usar, ou se não precisa. Não vou falar qual versículo usar, aqui tá bom, né, gente? Na aula aberta, né? Porém, existe os versículos, por exemplo, tem um demônio que você tá falando, amarrado em nome de Jesus, ele não amarra, ele fica solto. Você pode declarar, tem um versículo aqui que você declara e ele amarra na hora. Você está mandando o demônio ajoelha, ele não ajoelha. Tem um versículo que você declara e ele ajoelha. Então, tem vários versículos que nós podemos usar na hora da libertação. E eu cito eles no seminário, tá bom? Se é aluno do seminário que fez essa pergunta, ainda não assistiu tudo. Não assistiu tudo, né? Começando isso. Como o libertador sabe e tem a certeza que todos os demônios da pessoa que está sendo liberta saíram? Tá. Aí depois só mais uma pergunta. Tá, só mais uma. De verdade. Tá bom, pode deixar. Como ter a certeza que saiu? Gente, discernimento de espírito. Discernimentos de espírito.
é olhar e o Espírito Santo deixar claro para você, saiu tudo. Saiu tudo. Acabou as manifestações, não tem mais, você não sente que tem mais demônio, você não vê mais nenhum demônio, tá liberta, tá bom? Amém. Mas ontem aconteceu um caso. A gente sabia que tinha demônio ali, mas não saía, porque a pessoa não estava arrependida. Não estava arrependida. Então, assim, acabou a libertação, porque ela não quer se arrepender daquele pecado. Ela ama aquele pecado, né? Ela acostumou, já entrou, já virou personalidade disso. Ela precisa se arrepender. Ela precisa se arrepender. Tem casos que a gente fala, ó, não dá para fazer tua libertação. Tem gente que tem uma mágoa tão profunda que eu preciso que ela faça o dol eu ensino no seminário de libertação, o dol por 40 dias para depois fazer a expulsão do espírito da mágoa. Tem pessoa que é tão soberba que ela vai precisar jejuar para quebrar aquela soberba, aquela carne dela, para depois fazer a expulsão dos demônios. Tá bom? A última, eita, a Blaster, a melhor pergunta agora. Tô tentando selecionar aqui. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui. Dê a ela, Espírito Santo, aquela pergunta boa. Gente, deixando claro que vai ser impossível responder todas as perguntas, né? Porque a gente está recebendo aqui muitas perguntas. Não dá, e eu também já estou cansada, tem outros... E muitas perguntas serão respondidas dentro do curso do seminário de libertação, né? Então, que vocês possam entender isso e logo a gente vai fechar o grupo e vai mandar para vocês, né? Posso já falar o desconto? Pode. Gente, o curso de dons e o seminário de libertação, nós vamos deixar por 3 dias com 50% de desconto. Então, o curso que era 340 vai sair quanto? Metade do preço. 170? 170. O curso que era R$ 89,90, R$45 é nada, gente. É meia pizza, para. Olha isso, meia pizza. Meu Deus, gente. Por um conhecimento que vai mudar totalmente a sua vida espiritual. Não só espiritual, porque esse conhecimento, tudo que a gente passa ali, você consegue mudar a tua vida no teu casamento, a área emocional, a tua vida financeira. Porque tem princípios que quando não cumpridos, você não evolui financeiramente. Então, esses 2 cursos em conjunto vai transformar a tua vida. Eu quero muito um testemunho de quem faz o seminário. Amém. Ninguém mandou aí um testemunho? A gente pode pedir para os alunos, né? Alunos que estão ao vivo aí, mandem testemunhos aqui no grupo do seminário para a gente falar aqui para as pessoas, né? Para os outros. Isso. Pastora Priscila, quando você você fala que vê demônios, você de fato vê a forma deles, ou você sente a presença deles, ou você escuta algo, vem uma palavra na sua mente? Como que isso acontece? Porque tem pessoas, pastora Priscila, que tem medo de falar, eu vou entrar no Ministério de Libertação, mas eu não quero ficar vendo o demônio o tempo todo, né? Eu posso ficar um pouco oprimida de ficar vendo o tempo todo espírito maligno. E como que isso acontece na prática? Tá bom, ótima pergunta. Gente, raramente eu vi um demônio, tá? Já vi algumas vezes? Já, mas só quando eu estava preparada. Deus nunca me mostrou nada que eu não tivesse preparado. Nunca. Deus é bom, gente. Deus é misericordioso. Fica tranquilo, não precisa ter medo, não. Raramente eu tenho uma visão e na maioria das vezes é de olho fechado, tá bom? A visão de demônio, né? De olho fechado. Na maioria das vezes eu sinto, eu falo, eu vejo, mas é ver pelos olhos da fé. Eu sinto que ainda tem demônio. Eu sinto o demônio. Eu percebo, essa palavra correta, eu percebo a influência de um demônio na vida da pessoa através do dom de discernimento de espírito. E algumas vezes a palavra, simplesmente a palavra de conhecimento desce assim, ó, o nome do demônio, prostituição, ira, nervosismo, tá bom? Então, os dons, eles, não é só um dom que a gente usa os 9, assim, muito um conectado com o outro, sabe? Às vezes, o Senhor me dá uma visão. A hora que eu vou entregar a visão, já vem uma profecia junto. Às vezes vem uma visão, uma palavra de conhecimento, a hora que eu falo, ó, eu vi isso e eu ouvi isso, já vem uma profecia. Então, os dons estão muito ligados. Vocês vão entender isso melhor no curso Iniciando nos Dons, que está com 50%
de desconto. Gente, durante 3 dias só. Tá muito barato, gente. Tem até algumas pessoas comentando aqui, uau, que preço é esse? Que valor é esse, minha gente? Então aproveitem, porque a gente nem tem previsão de quanto que vai voltar esse preço de novo, né, pastora? Não, é só quando o Espírito Santo mesmo fala, ó, libera um desconto aí, exatamente. O comando. Para a glória de Deus, né? Amém. Deixa eu olhar aqui se tem algum testemunho, né, dos libertadores que já estão libertando, né, que os alunos. Isso. Olha que tem uma irmã, a Ariana, ela disse assim, interessante que depois que comecei o seminário, tenho tido controle no meu sonho, coisa que nem imaginava ser possível. Isso também já aconteceu comigo. Depois que eu comecei a andar com você, pastora Priscila, eu comecei a ter domínio de alguns sonhos, inclusive esses sonhos sexuais que Satanás fica tentando lançar contra a gente. Eu comecei a ter domínio, né? E a Ariana falou que isso começou a acontecer com ela também, para a glória de Deus. Graças a Deus. Foi uma ativação que ela teve através do seminário, né? Isso mesmo. Os cursos, gente, quando você adquire, quando você honra a vida de um profeta, você recebe da unção dele. Então, de fazer os meus cursos, vocês acabam recebendo da unção que o Senhor me deu, ministerial. Tá bom? Isso é muito real. Isso é muito real. Todos os que fazem curso, vem mudança na vida espiritual, vem mudança no profético que eles carregavam antes. Ou às vezes não carregavam nada. Verdade. Mas alguns testemunhos aqui. A Ariane, antes foi a Ariana Fernandes, agora a Ariane Santos. Ela diz assim, esse ministério é rico, eu tinha medo e hoje ganho batalhas espirituais pela graça de Deus e pelo seminário de libertação. Vou para a guerra sem medo, pois eu sei quem tenho crido. Glória a Deus, é isso. Ó, tá vendo? Identidade de filha bem formada. Eita glória, aleluia. Os demônios tremem. Exatamente. A Janaína Pacheco, a pastora, né, esteve com a gente na última conferência, uma bênção. Ela falou que o seminário foi um divisor de águas. Ela louva muito a Deus pela vida da pastora Priscila. Amém. Deus me acelerou de uma forma tão sobrenatural depois do curso e, para a glória de Deus, estou fluindo semanalmente no Ministério de Libertação. Oh, graças a Deus. Obrigada, Glória a Jesus. Que Deus. lindo. Muito bom. Amém, gente. Obrigada, né, vocês pelos testemunhos, né? Sim. Tem muito mais, com certeza. Muito edificante, muito Exatamente. edificante. Então, tudo depende do comprometimento também do aluno, né? Porque a pastora, ela Com dá certeza. o melhor dela, gente. Eu falo por experiência própria que ela não esconde nada. Tudo que ela tem, que ela sabe, ela entrega pra gente, né, pastora? Você não fica assim, isso aqui eu vou reter. Não, você entrega, olha. O que Aí é Deus meu, dá mais. Exatamente. Você transborda, de fato, isso para os alunos. E é por isso que o Senhor tem, né, te prosperado, tem te abençoado tanto. Então, o que vai depender de você realmente ser um libertador vai ser de você mesmo, como a pastora falou. Né? Não vai ser dela em si, porque a parte dela ela faz. Agora é com vocês, né? Vocês têm toda a oportunidade daqui para frente, agora com esse desconto, então, melhor ainda, né? Descontaço. Por Descontão. 72 horas. Isso, eu vou tá fechar bom? os grupos agora, tá? E vou mandar o link lá para vocês já adquirirem, né? E já começar já esse fim de semana, gente. Aproveita que hoje é sábado à noite. Já faz Já aulas. já enche a cara aí de conteúdo. Amanhã também é domingo. Para quem trabalha durante a semana, o final de semana é o cenário perfeito para vocês começarem aí os cursos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém. Senta aqui do meu lado, vamos orar para esses grandes libertadores, em nome do Senhor Jesus. Olha como que ela tá linda, toda alegre. Gente, obrigada. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero declarar a sua bênção sobre este povo que me assiste agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que serão libertadores, tomarão posse, Pai, da autoridade que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Serão cheios de poder, cheios de unção, cheios do Espírito Santo, Pai, e trabalharão para o reino, terão as suas vidas prósperas, suas vidas plenas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço que o Senhor os abençoe e os guie, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo esses alunos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito ativados, poderosos. Eu quero receber os vídeos de vocês libertando, hein? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. 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 Obrigada por essa Obrigada. aula maravilhosa. Foi bênção. Foi mesmo. Gente, me surpreendeu também, porque assim, eu tô com ela, gente, sempre, né? Sempre sugando, né, a unção, perguntando
Mas é incrível que o Senhor sempre surpreende, né? Amém. E você sempre tem mais para transbordar, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, gente. Um beijo. E a gente se vê lá no Seminário de Libertação. É isso aí. E também no Iniciando nos Dons, né? Que a gente também liberou desconto para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salvar essa live, né?